Bom, seja muito bem-vindo ao estudo de hoje acerca da armadura do Espírito, de Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18. Estamos aqui reunidos hoje no nome de Jesus para podermos estudar um pouquinho mais da Palavra de Deus, conhecer mais um pouquinho da Palavra, nos edificarmos no Senhor, conhecermos mais o Senhor, prosseguirmos em conhecer o Senhor. Estamos felizes de podermos estar aqui reunidos em nome do Senhor, em torno do nome do Senhor, para aprender mais da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, você que está aí conosco, você que entrou, acessou aí agora. André, meu irmãozão, Dedé está aí. Seja bem-vindo, todos os demais que estão entrando aí, sejam muito bem-vindos. Você que entrou, você já faz parte desse objetivo do estudo hoje, que é abençoar pelo menos uma vida, pelo menos uma alma ser abençoada hoje pela Palavra de Deus. E essa alma pode ser você, essa pessoa pode ser você. Então, permaneça conosco e você vai aprender bastante. Tá? Eu sou o irmão Rodrigo, para aquele que não me conhece, que está entrando aqui agora. Sou seu irmão em Cristo e vou compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem mostrado da Palavra de Deus para a nossa vida. Amém? Então, antes de qualquer coisa, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pelo dia de hoje e por essa oportunidade que o Senhor nos permite ter através do TikTok, de estar aprendendo mais da Palavra dele. Amém? Pai querido, queremos te dar graças, Senhor, nessa noite, pelo teu amor, pela tua graça, por essa oportunidade maravilhosa que nós temos, ó Deus, de mesmo à distância, mesmo em casa, Senhor, podermos estar juntos, reunidos em torno do teu nome, para aprendermos mais da tua palavra, para sermos edificados pelo Senhor, para podermos desfrutar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Te dou graças, Senhor, porque uma semana terminou, passamos o final de semana e estamos aqui iniciando essa semana, ó Deus, guardados pelo Senhor. Quantos, meu Deus, começaram o dia de hoje e não terminaram, Senhor? Quantos não chegaram até o final do dia, Senhor, que partiram? Se te conheciam, Senhor, glória a Deus, estão contigo agora. Mas se não te conheciam, infelizmente, vão passar a eternidade longe do Senhor, Pai. Mas te damos graça, porque, Senhor, estamos aqui, graças ao Senhor, e temos esse prazer de podermos estudar um pouquinho da Tua Palavra e aprendermos mais de Ti, Senhor. Que eu possa desaparecer nesse momento e que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, possa revelar as Tuas vontades para nós nessa noite, em nome de Jesus. Esse é o início de uma semana que eu sei que será uma semana abençoada pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, amados, vamos então... sim. Obrigado, Dedé. Bom, vamos então começar lendo aqui um versículo. Eu queria começar de maneira diferente hoje. Eu queria ler um versículo aqui com vocês. Está lá em Efésios mesmo, mas no capítulo 5, tá? No versículo 1 e versículo 2, tá? E diz assim: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Aleluia. Amados, nós temos falado que o vestir a armadura do Espírito não é simplesmente você pegar uma lista de mandamentos, uma lista de ordens e começar a cumprir, como quem pega uma série de tarefas para cumprir e começa a fazer de fora para dentro. Não. Nós estamos aprendemos ao longo da semana passada e estamos aprendendo que vestir a armadura do Espírito significa você se tornar a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Esse é o grande objetivo do Senhor. Esse é o grande objetivo do Pai para com a sua vida. Ele quer transformar você à imagem e semelhança de Cristo. Ele não quer
um monte de gente, um monte de súditos, como um rei que quer um monte de súditos, pessoas para poder encher palácios, para encher templos. Não, ele não quer isso. Ele quer formar uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus, tá? Então, se você até hoje, tá, não se encontrou, não se achou dentro do reino de Deus e ficou se perguntando assim, tá, tudo bem, eu aceitei a Jesus, eu entreguei minha vida ao Senhor, mas eu não sei o que Deus quer fazer na minha vida. Hoje Deus está falando com você, eu quero transformar você à imagem e semelhança do meu Filho Jesus. Então que você possa hoje tomar posse disso. Se você crê verdadeiramente no Senhor Jesus, é isso que Ele quer fazer na tua vida. Ele quer transformar você à imagem e semelhança do seu Filho, para que nós possamos caminhar em justiça, seguindo após Ele, carregando a nossa cruz, seguindo o mesmo exemplo dele. Amém? Então, na semana passada, nós começamos essa parte introdutória, explicando tudo a respeito desse processo de fé, esse processo de você entender o que é realmente crer no Senhor. E nós fechamos a semana, na sexta-feira, falando sobre as ciladas que Satanás cria, que o mundo cria e que o pecado cria diante de nós, para que nós venhamos a cair. E dessa forma, apagar o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Paz Marconi, seja muito bem-vindo e todos que estão aí entrando. Então, o Espírito Santo de Deus, quando você creu no Senhor, o Espírito Santo entrou no seu coração. Bum! E quando ele entra no nosso coração, ele começa a gerar em nós sintomas, sinais da presença dele em nós. Isso começa a se manifestar através de uma mudança de atitude nas nossas vidas. Então, nós começamos a mudar de atitude e aí Satanás, ele não vai ficar satisfeito com isso, porque você mudou de lado, você saiu do lado das trevas e passou para o lado da luz. Então o que ele vai fazer? Ele vai começar a colocar ciladas diante de você. Então, a primeira cilada que vem contra a nossa vida, contra a tua vida e contra a minha, é aquela que começam a se levantar pessoas contra mim, contra você, para poder discutir com você. Sabe quando você está no trânsito e do nada aparece alguém, e fecha você, ou então alguém na rua, no supermercado, no trabalho, alguém começa a discutir com você, começa a bater boca com você, do nada. E aí você fala assim, meu Deus, o que foi isso? O que eu fiz para essa pessoa? Sabe? Então, são ciladas que Satanás arma contra você para poder fazer o quê? Aí você cai na discussão, começa a brigar, começa a discutir com aquela pessoa, começa a bater boca com aquela pessoa, e aí o que acontece? O Espírito Santo vai se apagando em você, no seu coração. Se apaga. Simplesmente se apaga o Espírito no teu coração. Você que estava cheio do Espírito Santo, sabe aquela impressão que às vezes você tem de você participou de uma reunião no domingo junto com a tua congregação ali, você se encheu do Espírito, louvou o Senhor, ouviu uma palavra, orou, sabe? Foi um final de semana abençoado, glória a Deus, aleluia, você se encheu do Espírito. Mas aí, na segunda-feira, já vem logo de cara uma pessoa para discutir com você no trabalho, ou no ônibus, ou no carro, no trânsito, e aí derruba toda aquela unção que você tinha. Parece que foi tudo embora. Por quê? Porque isso é uma cilada de Satanás para esvaziar, para apagar o Espírito na sua vida. Então, nós aprendemos que quando isso acontece, você precisa lembrar, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e contra as potestades, os dominadores do mal, nas regiões celestiais. Então a gente tem que entender que a nossa luta não é contra as pessoas. As nossas armas não são o bate-boca. A gente precisa fazer o quê? A gente precisa... Oi, Regina. Regiane, desculpa, a gente vai orar assim. A gente precisa fazer o quê? A gente precisa se manter firme, se manter de pé. Como? Usando as armas espirituais. E quais são as armas espirituais? Elas são a oração, o jejum, o testemunho que você precisa manter e o amor. É assim que a gente combate essas ciladas. Oi, Antônio, seja muito bem-vindo.
essas ciladas que Satanás arma contra nós, usando pessoas, é assim que a gente combate, através da oração, do jejum, do testemunho e do amor. A segunda cilada que nós vimos são as tentações que Satanás... Satanás não, porque não é ele que nos tenta, né? Nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, né? A tentação não é sobrenatural, ela é natural, né? Se fosse sobrenatural a gente não resistiria, mas como ela é natural, ela vem da nossa natureza, né? Satanás ele usa situações muitas vezes para colocar tentações diante dos nossos olhos, diante dos seus olhos, para que você caia, para que você... Meu Deus, passa alguma coisa na sua frente que chama a sua atenção e aquele pecado, aquele mal que há dentro do teu corpo, da tua natureza, ele se acende, ele se inflama, tá? E aí você peca, e aí o Espírito Santo se apaga. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fugir da aparência do mal, a gente precisa fazer morrer a nossa natureza pecaminosa, para que a gente não caia nessa cilada. A terceira cilada que nós vimos é o quê? Que todos nós passamos pelo dia mau. O que é o dia mau? É aquele dia em que Satanás vai armar algo, uma seta inflamada, e nós vamos falar sobre as setas inflamadas mais para frente, para poder fazer você apostatar da fé, abandonar a fé, desistir de Jesus. Dizer, eu sei quem é Jesus, eu sei que ele é o Filho de Deus, conheço a palavra de Deus, mas eu não quero mais, sabe? Para você abandonar, é aquele dia mau em que você vai ser tentado a deixar de crer, sabe? Mas a palavra de Deus diz que nós temos que permanecer firmes. Por quê? Porque não há outro caminho, não há outra saída, tá? Agora, hoje, nós vamos começar a falar sobre as etapas, as peças da armadura e o significado que elas têm. Então, se você estava aí na expectativa, né? Semana passada a gente começou a falar sobre revestimento do Senhor, mas não falamos sobre as peças da armadura propriamente dito. Então, hoje nós vamos começar a falar sobre as peças da armadura, sobre as partes da armadura, tá? Então, mas antes de falar das partes da armadura, vamos ler lá Efésios, capítulo 6, versículo 14, que é onde começa exatamente a armadura do Espírito. Preste atenção comigo nesse versículo. Lembrando que eu estou lendo na nova versão transformadora, tá? Talvez se a sua Bíblia estiver diferente é por causa da versão, mas a nova versão transformadora ou a NVT é a que eu estou usando aqui, tá? Então diz assim: assim, mantenham a sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça, tá? Manter a posição. Preste atenção nesse trecho, tá? Manter a posição significa defender uma área. Defender uma área, não recuar. Então, quem já foi militar sabe, né? O André já foi militar, acho que o Freitas também foi, não sei se o Marconi foi militar, ou quem mais esteja aí na live que tenha sido militar, vai lembrar disso. O que é a posição? É aquele lugar onde você está plantado ali, né? Então, você tem que defender aquela posição, você não pode recuar, você não pode voltar atrás. O inimigo vem contra você, você tem que resistir ele de frente, você não pode recuar. Então manter a posição é isso, não recuar. E Satanás, ele deseja fazer você retroceder, para quê? Para ele tomar um território na sua vida, na sua casa, que já tinha sido conquistado pelo Senhor. Por isso ele quer fazer você o quê? Retroceder, recuar, voltar atrás, tá? Então vem as situações na nossa vida para fazer a gente recuar, mas olha o que diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39. Hebreus 10, 38 e 39, diz assim: o meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Amém? Numa outra versão, vai dizer assim, ó: se algum homem recuar, que é exatamente
o termo que eu usei aqui. Se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Tá? Então, o que significa? Os nossos inimigos espirituais, eles vão fazer de tudo para fazer você retroceder, para fazer você recuar, para fazer você abandonar a sua posição, abandonar a sua fé. Lembra que eu falei do dia mal? Eles vão fazer de tudo para fazer você voltar atrás, para você recuar, sabe? Mas nós não recuaremos, você não vai recuar. Eu não sei que situação você está vivendo, eu não sei se você já está passando pelo dia mal, eu não sei se você tem sido tentado, se você tem sido tentada para recuar, para voltar atrás, para dizer assim, eu não quero mais, eu não vou continuar, eu não vou seguir em frente com o Senhor. O Senhor, Ele está dizendo para você, não recue, não volte atrás, mantenha a posição, mantenha a sua posição, tá? Diga para você mesmo, eu não sou daqueles que desistem, tá? Eu não sou daqueles que retrocedem. Você não é daqueles que desistem, daqueles que retrocedem. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está dentro de mim, está dentro de você. E pela força do Espírito Santo, você vai resistir até a morte. Diga, eu vou resistir até a morte se for preciso, mas eu não negarei a minha fé em Jesus Cristo, meu Senhor. Amém? Então, pode vir o que vier contra você, meu irmão. Pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer contra você, meu irmão, minha irmã. Mas você não vai recuar, você não vai voltar atrás. Você vai permanecer firme com o Senhor, com a sua fé no Senhor. Só que Deus, Ele não nos chamou apenas para a gente manter a posição, para ficarmos parados na defensiva, não. Ele nos chamou para avançar, meu irmão, minha irmã. Ele chamou você para avançar, para você seguir em frente na direção do objetivo, que é sermos construídos à imagem e semelhança do Senhor. Então, o Senhor te chamou para correr, para você marchar, para você seguir em frente, para você conquistar o território que era de Satanás, para você conquistar o território que era do mal, na sua casa, na sua vida, aquele parente seu que está aprisionado por Satanás, aquele filho seu, aquele irmão, pai, mãe, quem quer que seja, o esposo, esposa, que está aprisionado pelo diabo. O Senhor te chamou para avançar, para levar salvação, para levar o reino de Deus adiante, na sua rua, no seu bairro. O Senhor te chamou para avançar. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2 diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. O Senhor colocou uma corrida diante de você. Ele colocou uma carreira diante de nós, para que nós possamos correr, para que nós possamos avançar. E por isso que o pecado vem contra nós, é por isso que as ciladas vêm contra nós. Por quê? Para nos fazer parar, para nos impedir de seguir em frente, para nos impedir de seguir nessa caminhada em direção ao objetivo. Então hoje, em nome de Jesus, toma posse disso. Sabe que a sua postura ela tem que ser sempre para frente, nunca de ficar parado, de seguir adiante, de nunca retroceder. Se você estava pensando em retroceder, em desistir, diga hoje: eu não vou retroceder, eu não vou desistir, eu vou seguir em frente em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está dentro de mim e ele me capacita a seguir em frente. O Espírito Santo de Deus está dentro de você, minha irmã, meu irmão, e é ele que vai te dar força. Mesmo que você diga, eu não tenho força para seguir sozinho. Eu entendo, eu também não tenho. Mas o Espírito Santo nos fortalece para seguirmos em frente, para fazermos a obra do Senhor. Amém? Então, agora nós vamos começar a entender essas etapas, tá? As primeiras etapas do revestimento espiritual, que significa o quê? Mergulhar em Cristo. Lembra que eu li aqui? Como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem, ou seja, a imitação de Cristo. O Senhor nos chamou para sermos a imitação de Cristo aqui nessa terra. Então, mergulhar no Senhor, revestir da armadura do Espírito, é nos tornarmos semelhantes a Cristo, como nós temos aprendido. Mergulhar em Cristo. E a primeira etapa é o quê? Colocar o cinto da verdade. Cingir os vossos lombos com a verdade. Cingir é vestir um cinto, né? Um cinto de roupa, tá? Vestir, colocar o cinto da verdade. O que é o cinto? Vamos pensar não em termos da nossa roupa, em termos da armadura. Lembra? Paulo usou a figura da armadura porque era comum para eles. Naquela época, a armadura era comum para eles. Então, ele usa a figura da armadura porque era daquele momento, e nós vamos entender, precisamos entender dentro do contexto histórico, tá? Usando a mesma figura, a mesma imagem. Então o cinto na armadura é aquela parte onde o soldado pendura, né? Apoia as armas e apoia outros objetos importantes para ele, um bornal, né? Outros objetos indispensáveis, uma adaga, coisas que ele não pode abrir mão, que ele precisa para seguir em frente naquela batalha, tá? Isso nos mostra já de cara que as nossas armas e as coisas mais importantes que nós fazemos na vida, que são indispensáveis na nossa vida, devem ser apoiadas na verdade. Então, as nossas armas espirituais, né, a nossa vida e as coisas importantes, a sua família, o seu casamento, o seu relacionamento com os seus filhos, com os seus pais, o seu trabalho, o seu relacionamento com os seus colegas de trabalho, tem que ser apoiados na verdade. Tem que ser apoiado na verdade. O que isso significa? Se você é aquela pessoa que tem o hábito de mentir, a coisa começa a ficar estranha. Se você, antes de vir para o Senhor Jesus, era aquela pessoa que tinha o hábito de ficar falando mentira, por quê? Porque o mentir, ele está na nossa natureza pecaminosa. A mentira está na nossa natureza pecaminosa, né? Nós somos tentados a mentir. Mas, preste atenção comigo. João capítulo 14, versículo 6 diz que Jesus Cristo é a verdade. Já começa por aí. Que se o Senhor, ele está transformando você à imagem do seu Filho Jesus, e ele é a verdade, então a mentira não pode habitar em você. Você não pode ser aquele tipo de pessoa que gosta de mentir, de viver na mentira. Já começa por aí, já tomando essa lapada logo, né, já de cara, para já ficar, né, desperto. Segunda coisa, a palavra de Deus é a verdade. Então, se nós estamos sendo edificados pela palavra de Deus, se você quer andar em justiça e viver em retidão diante do Senhor, meu irmão, a mentira tem que ficar logo de fora da tua vida. Você tem que abandonar a mentira. Seja em qual for a área. Porque o cinto não é aquela parte onde a gente pendura as nossas armas e as coisas importantes que nós usamos. Nossa família, nosso relacionamento conjugal, tudo nosso trabalho. Se você é aquela pessoa que mente no trabalho, né?
aquela pessoa que bota atestado falso no trabalho, aquela pessoa que gosta de ficar contando mentirinha para poder faltar, para poder sair mais cedo, coisas desse tipo, né? Aquelas mentirinhas. Meu irmão, o Senhor está te chamando hoje para você ter uma mudança de vida, uma transformação. Mergulhar em Cristo é abandonar a mentira. E por último, toda mentira é o oposto da verdade. Está lá em 1 de João, capítulo 2, versículo 21. A palavra de Deus é a verdade, está lá em João 17, 17. E, como eu falei, toda mentira é o oposto da verdade. 1 João 2, 21. Agora, olha só. Tudo nosso deve estar apoiado em Cristo, que é a verdade. Por quê? Porque tudo é dele, por ele e para ele. Já começa por aí. Você pertence a Cristo. Se você um dia creu no Senhor Jesus e entregou a tua vida, você pertence ao Senhor. Então, meu irmão, não tem esse negócio de viver na mentira. Você deve estar apoiado em Cristo, que é a verdade. Você deve estar apoiado nas Escrituras. A sua vida ela tem que estar de acordo com as Escrituras. O seu caminhar, o seu proceder, o seu falar, o seu viver tem que estar de acordo com as Escrituras, tá? E a sua vida tem que ser diametralmente o oposto de qualquer tipo de mentira. Por quê? Porque a mentira é filha de quem? Quem é o pai da mentira? É ele mesmo. É o diabo. O diabo é o pai da mentira. E a Bíblia diz lá em João 8,44 que além dele ser o pai da mentira, ele é o mentiroso. E você, meu irmão, não está sendo edificado à imagem do diabo. Porque aquela pessoa que insiste em viver na mentira, mentindo para sua esposa, mentindo para o seu marido, mentindo para o seu pai, para o seu filho, para o seu patrão, mentindo para o seu colega de trabalho, mentindo para todo mundo, essa pessoa ela está se transformando à imagem de quem? De Jesus? Ela está sendo transformada à imagem do diabo. Lembra? Ciladas de Satanás. Lembra que eu falei? Se você quiser, eu até te mando um vídeo que fala sobre as ciladas de Satanás. Mas as ciladas elas são para isso, para apagar o Espírito Santo em você e você se tornar a imagem do diabo. E não é isso que Deus quer. Você está mergulhando em Cristo, você está se tornando a imagem de Cristo. E para isso você tem que abandonar a mentira. Por quê, meu irmão? Porque a verdade ela nos traz segurança. Como a verdade traz segurança? Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16 diz assim: em vez disso, falemos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Olha que versículo maravilhoso, 16 agora. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Porque, meu irmão, quem vive, quem anda, quem fala a verdade, não tem com que se preocupar se as conversas dele se encaixam ou não. Tudo se encaixa. Sabe aquela pessoa que fica sempre com medo de... Ai, será que eu falei isso? Mas, poxa, será que... Aí tem que... Sabe? Que conta uma mentira, aí tem que estender a história para poder ver se a outra pessoa que está sabendo sabe a mesma coisa ou não. Ela está sempre preocupada se as palavras dela se encaixam ou não. Mas quem anda, quem vive, quem fala a verdade não tem que se preocupar com nada disso. Por quê? Porque assim como Cristo faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, quem fala a verdade também tem a sua vida encaixada perfeitinho. Não precisa se preocupar se está falando uma coisa, o que fala para um é a mesma coisa que fala para outro, é a mesma coisa que fala para outro, e não tem preocupação de, eu falei uma coisa para um, será que eu vou falar a mesma coisa para o outro? Não, porque é uma pessoa que fala a verdade o tempo todo. Pronto, acabou. Tá? Então, a pessoa pode andar tranquilo, sem nada para esconder, tá? Pelo contrário, a vida de quem anda, quem tem a sua vida na verdade, quem vestiu o cinto da verdade, é uma vida que se torna um testemunho vivo e um exemplo a ser seguido. Quando você anda na verdade, você não tem que se preocupar. As pessoas olham para você e elas não têm nada para apontar de errado. Por quê? Porque você anda na verdade, você vestiu o cinto da verdade e a tua vida está apoiada na verdade.
A tua família está apoiada na verdade, o teu trabalho está apoiado na verdade, seu linguajar, seus relacionamentos se apoiam na verdade, você não tem nada a temer. Romanos 13 diz assim: uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. À vista de todos, pertencemos ao dia, à luz, né? A pessoa que vive mentindo, ela é aquela pessoa que vive escondendo as coisas, né? Ela tem sempre uma coisinha escondida, ela tem sempre uma coisinha camuflada, né? Sempre, se você é uma pessoa assim, meu irmão, minha irmã, preste atenção. Aquela pessoa que tem negócios escusos, né? Escondidos, que tem medo da Receita Federal, que tem medo da polícia, que tem medo de um fiscal bater aí, tem medo da companhia de energia elétrica bater na sua porta, porque tem um gato lá, né, da energia elétrica. Aquela pessoa que faz coisas escusas, escondidas, negócios escusos, corrupção, coisas assim, meu irmão, acorda, acorda, Satanás está derrubando você. Você vai cair uma hora ou outra aí e não vai poder dizer que Satanás, que você está dando mole, preste atenção, tá? Mateus capítulo 5, versículos 14 e 16 ao 16 diz assim: vocês são a luz do mundo, preste atenção. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte, tá? E não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la em um cesto, sob um cesto, né? Debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. A sua vida pode ser colocada no alto de um pedestal? Tudo que você faz pode ser colocado no alto de um pedestal, meu irmão, minha irmã? As suas relações no trabalho, as suas atitudes, pode tudo vir à luz, tudo vir à tona? E aí? O Senhor está falando com gente aqui hoje, hein? O Senhor está alertando, admoestando pessoas aqui hoje que tem negócios escusos, escondidos, conversinhas no WhatsApp, conversinhas estranhas, que não podem vir para a luz. O Senhor está falando, hein? Preste atenção, o Senhor está falando contigo, tá? Da mesma forma, as suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem ao seu Pai que está no céu. A vida de quem fala a verdade é um livro aberto. E as suas atitudes, elas brilham. As pessoas olham e elas falam assim: nossa, Deus opera na vida dessa pessoa. Deus opera na vida desse irmão, dessa irmã. O Pai nos orienta a nós não mentirmos uns aos outros. Por quê? Porque nós temos que preservar os nossos relacionamentos, e aí tem uma série de versículos aqui em Colossenses 3, do 9 ao 10, versículo 16, Levíticos 19, 11, Salmo 5, versículo 6, Salmo 101, versículo 7, Provérbios 12, 22, Provérbios 19, 9, Provérbios 21, 6, Apocalipse 21, 8. Olha quantos textos em que o Pai nos adverte, nos admoesta a gente falar a verdade. Preste atenção. Por que isso? Porque as mentiras, elas travam os relacionamentos. Quando você é aquela pessoa que mente, a sua vida, os seus relacionamentos, elas ficam travados, porque ninguém acredita em você, naquilo que você fala. Ninguém confia em você. Olha que doideira. Segunda coisa, além disso, por que ele nos orienta a não mentir? Porque nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo e não do diabo. Foi aquilo que eu falei antes, né? E por último, viver na mentira, meu irmão, minha irmã, é um sinal claro, tá? Preste atenção, de que você não nasceu de novo. Se você é aquela pessoa que está de boa em viver mentindo, presta atenção. Você está dando um sinal claro de que você não nasceu de novo. Por quê? Porque quem nasceu de novo anda na luz, traz tudo para a luz, vive na verdade. Preste atenção, tá? Então, se você vive na mentira, você está dando sinal de que você está encaminhando em direção à condenação eterna. A condenação te aguarda, tá? Em Apocalipse 21, 8 tem, ó, Salmo 63, 11, depois você lê aí com calma, anota para você ler.
Provérbios 19:5, Isaías 44:25. Olha quantos textos advertindo. Mas o pior de todos está lá em Apocalipse 21:8. Preste atenção. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam a feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Preste atenção. Você tem vivido na prática da mentira? O Senhor está te convidando hoje, está te chamando, está te alertando hoje. Abandona isso. Fala a verdade. Doa quem doer. Fala a verdade. Deixa de ser mentiroso, deixa de ser mentirosa. Fala a verdade hoje. Veste o cinto da verdade. Apoia a sua vida, a sua família na verdade. Seu trabalho, seus relacionamentos na verdade hoje. E você pode ter certeza de uma coisa. O Senhor, Ele vai estar contigo do teu lado. Mesmo que você tenha que sofrer o dano de falar a verdade, o Senhor vai estar do seu lado. E Ele vai te dar força para você seguir em frente. A nossa carne está acostumada com a mentira, mas você está livre. Quando você creu em Jesus e o Espírito Santo entrou no teu coração, Ele te libertou da influência do pecado que habita na sua natureza humana. E Ele habilitou você, pelo Espírito Santo que habita em você, para você viver em justiça. Olha o que diz Romanos 6:22 para a gente terminar. Agora, porém, estão livres, você está livre do poder do pecado. E você se tornou escravo de Deus. Escravo de Deus. Para fazer aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Amém? Então, nós vamos terminar agora, né? Nós vamos orar, porque ele está falando de viver em justiça, né? Nós iremos falar sobre a couraça da justiça, né? Mas esse é o tema de amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre a couraça da justiça. E eu quero orar por todos aqui que pediram oração. Boa noite, Elisa. Eu não vou conseguir ver todos. Eu tenho certeza que o Marcone, o André, eles devem ter anotado aqui o nome dos irmãos aí que pediram oração. O Freitas também, que está aí. Que são irmãos amados, que fazem parte dessa equipe, que fazem parte, porque esse trabalho não é meu só, é o irmão Rodrigo, é a live do irmão Rodrigo, mas é uma equipe de irmãos que trabalham juntos, nós estamos coesos, juntos, eu, André Monteiro, Marcone, Freitas, Fábio, o Beto e tantos outros irmãos, a Patrícia, tantos outros irmãos que estão juntos aí, e eu não vou lembrar de citar todos, a Ana, o Jonathan, são vários irmãos que estamos juntos, né? Nessa família, estamos juntos. Ô José Carlos, paz de Cristo, seja bem-vindo. Elisa também, muito obrigado, Elisa, que Deus te abençoe. Nós estamos juntos nessa família. Então, se você está começando hoje a participar desse estudo bíblico, esteja conosco, tá? Todos os dias aí, de segunda a sexta, nós estamos juntos às 21h30, estudando a palavra de Deus, tá? E aí, os irmãos que estão aí na rolagem, são irmãos amados, estão anotando o nome das pessoas, para que a gente possa orar durante a semana, tá intercedendo por aqueles que estão pedindo oração, tá bom? Eu vou orar aqui agora, agradecendo ao Senhor e pedindo ao Senhor que abençoe a todos que entraram de uma forma geral, mas eu creio que o Senhor vai ver o pedido de cada um. Sim, José, a gente ainda está no estudo da armadura do Espírito, mas hoje a gente falou sobre o cinto da verdade, vestir o cinto da verdade, tá bom? Depois, José, eu posso te mandar o vídeo, tá? O esboço do estudo e o vídeo, se você quiser, eu te mando. Ô Wallace, seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo, saudade de você, não te vi aí os outros dias, mas eu sei que você está conosco também, tá bom? Então, se vocês quiserem, os irmãos aí, eu vou entrar em contato depois por mensagem.
Aí eu mando por e-mail os esboços. Quem quiser, todos que quiserem, eu mando os esboços do estudo para você poder ler em casa com calma depois, tá? Janjan também. Oi, Janjan, Deus te abençoe. Quem quiser, é só me sinalizar para mim, irmão Rodrigo, eu quero, tá? E aí eu mando o link do vídeo, tá? E mando o esboço para você estudar, tá bom? Vamos orar então? Pai querido, eu te agradeço, Pai, por esses momentos que nós podemos estar aqui reunidos em torno do Teu nome, uma família, Senhor. Quantas pessoas entraram, quantas pessoas, Senhor, estão participando, irmãos amados, Senhor, queridos do Senhor. Pai querido, que estão aqui reunidos conosco agora, Senhor, num só pensamento, num só corpo, num só espírito, Senhor, reunidos em torno do Teu nome, Pai, para aprender mais de Ti, para ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Estamos sedentos de Ti, Espírito Santo. Temos fome e sede de justiça. Queremos caminhar em justiça, Pai. E é só o Senhor que pode nos dar essa justiça. Só o Senhor que pode revelar para nós como nós devemos caminhar através das Escrituras, Pai. Então, nós te damos graças, Senhor, nessa noite, por tudo que foi falado aqui, porque tudo veio do Senhor, Pai. E eu te peço que cada um que entrou nessa live, cada um que passou por essa rolagem, cada um que assistiu, seja um pouquinho de tempo que for, não importa, Senhor. Eu te peço que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor vá de encontro a todos agora. Aquela alma aflita, Senhor, aquela alma que está desesperada, necessitada de um milagre, Senhor. Eu te peço, vai de encontro agora e conforme a Tua vontade, Senhor, porque eu entendo que não é a nossa vontade, é a Tua vontade quem prevalece. Conforme a Tua vontade, Senhor, opera milagres nessa noite, Senhor. Restaura corações, restaura vidas, Senhor. Pessoas que estão agora, Senhor, reconhecendo diante de Ti, que andavam na mentira, que viviam na mentira, falando a mentira nos seus relacionamentos, na sua vida. Pai querido, mas estão tomando uma decisão agora de falar a verdade, doa o que doer, Senhor. Que o Senhor possa estar do lado dessa pessoa agora, que ela possa trazer tudo para a luz, tudo à tona, Senhor. Senhor, casamentos que estavam apoiados na mentira, relacionamentos apoiados na mentira, Pai, restaura agora, para que venham viver na verdade. E que o Senhor abençoe a todos nessa noite. E eu te peço, Senhor, um fim de noite abençoado para eles, um dia de terça-feira amanhã abençoado pelo Senhor, Pai, uma noite de sono tranquila e que nós possamos estar aqui de novo amanhã, reunidos para estudar a Tua Palavra. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Oi, Cida. Que bom ter você aqui conosco hoje. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz. Que Deus abençoe vocês. E amanhã estaremos juntos, se assim o Senhor permitir. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Lembrando, quem quiser o esboço, quem quiser o link do vídeo, é só me chamar que eu envio, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus. Paz.